Bem, eu faço esse vídeo. Esse vídeo vai ser sobre os verdadeiros inimigos do ser humano. Bem, eu vou colocar agora, por exemplo, observe esse versículo e observe que a nossa luta não é contra um humano, contra o sangue. Na verdade, são contra demônios, entendeu? Mas o que são demônios? Demônios são tipo seres maiores, entendeu? Que a gente. Ou de outra forma seria ET. Alguns deles não vivem no nosso planeta. Isso aí que eu tô mostrando aí agora, por exemplo, é pra lembrar o último vídeo que eu fiz sobre essa guerra civil que vai ter. Provavelmente vai ter, né? É, esses protestos. E lembrar desses versículos aí. Provavelmente vou colocar o versículo agora. E após vai ser algumas coisas sobre PT, PSDB. Na verdade, é tudo um plano de Satanás para ver quem é que segue Deus e quem é que não segue Deus. Quem segue Deus tem batismo no seu seio. Batismo diz o quê? Morrer pro mundo. Não ligar para essas coisas. Se você liga para essas coisas, você está ligando para ouro. Você está ligando para ouro, preferindo ouro do que o irmão. Ou ouro do seu país do que o irmão. Aí você vai sofrer. Aí você faz errado. Tem que preferir o amor acima de tudo. E vai ter tipo um pedido. Não sei como dizer isso. Mas enfim, sabe isso que Jesus ensinou? Largar o mundo inteiro para seguir Deus? Isso vai ser pedido, entendeu? Então prepare a sua mente para entender isso, o batismo. Largar o mundo. Observe que esse mundo só cria caos. Observe que esse mundo ele dá caos, ele cria caos. Ele, vamos supor, te dá desejos e ao mesmo tempo te dá caos de você não conseguir realizar esse desejo. E quando consegue, ele te tira. Entendeu? E quais são esses desejos, esses sonhos? Sei lá, mulher, ouro, casar, ter carro, qualquer coisa. E não é essas coisas que dão felicidade, é Deus. É encontrar Ele, ter intimidade com Ele. Observe que as igrejas hoje em dia só pregam, pra quem não viu, eu fiz aí embaixo aí, vai ter um link de um vídeo que eu falo a diferença dos ensino de Cristo para a igreja de hoje, uma diferença muito enorme. Opa, aí embaixo aí vai ter um link e vai mostrar um vídeo que diz a diferença do ensino de Jesus para o ensino da igreja de hoje. E a diferença é enorme. A igreja de hoje ela ensina-se a viver no mundo, sendo que cristão é convertido aqui ao mundo. E esse mundo jaz no maligno, por isso que eles ensinam errado. Ensina errado mesmo pra você ficar, pra você não entender o caminho de Cristo. Eles ensinam o quê? A buscar ouro, desejos, um monte de coisa aí. Tudo que faz sofrer. Pode ver que aquele falso profeta que cura falsamente, eu acho que eu vou buscar o vídeo dele e colocar aí. Enfim, ele fala pra você viver no mundo. Só você crer que Deus vai realizar seus desejos no mundo. E eu não vou procurar na Bíblia o versículo que tá claro que Jesus disse que largou o desejo, largou para buscar a Deus. Eu não preciso buscar esse versículo porque todo mundo sente isso de coração. Você sente, você sabe que Jesus ensinou isso. Jesus ensinou que largar o mundo, os desejos, tudo desse mundo e buscar ele. Então pronto, você sente isso, vai. Mas tem lá na Bíblia dizendo que ele fez isso e fala para seguir. Quem não segue, ele não fala exatamente. Ele fala assim: larguei os desejos e os meus desejos, meus sonhos e eu faço a vontade do meu pai. Beleza. Em outro versículo, em outro lugar, ele fala: você tem que me seguir, ser como ele. Observe que aquele tempo todo mundo seguiu ele, foi como ele, largou mesmo aquele vida social mesmo. Essa vida social só faz pecar, só faz preferir o objeto, o sonho, o desejo acima do amor. Se você faz isso, você peca. Porque Deus é amor. É você preferir o amor que você vive. Porque Deus é vida. E enfim, esse mundo ele acaba dando várias preferências para você preferir outras coisas do que o amor. Isso é pecado e isso gera pecado e pecado gera morte.
Enfim, eu dei um resumão desses dois vídeos. Agora vamos falar sobre os verdadeiros inimigos, que não são seres humanos. Mas antes um recado para quem é cristão e é soldado, por exemplo, cara, sai daí. Sai daí porque se você não entendeu a mensagem que você está passando, o quem está controlando todos os países, todos os governos dos países é o Satanás já. É ele que vai colocar briga contra um, contra outro aí, você vai entrar, você só vai ser peão, você vai matar a gente, e sendo que o verdadeiro inimigo não é a pessoa, você tem que encontrar Deus e encontrar seu verdadeiro inimigo. A verdade é que muitas pessoas aqui desse mundo, elas estão dominadas, a mente dela não bate bem. Pode ver que, tipo assim, a gente encontra várias pessoas que você não regula bem mesmo. Por exemplo, eu escrevi um comentário na internet mesmo dizendo, tipo assim, que a gente deve curar Deus, não ficar brigando, matando os outros por ouro, tipo assim, esse protesto, né? E o cara vem falar que eu que tô pregando ódio, entendeu? Tipo assim, cara, é uma mente maluca. O outro vem falar que eu não coloquei pingo no E. Que eu escrevi errado algumas letrinhas porque digitei errado, rápido. Cara, eles não estão matando bem, não é lógico isso. Eu tô falando de paz, de amor, de Deus, e o cara vai falar sobre a letrinha que eu errei porque digitei errado. Ou sei lá, o cara entende o inverso. Percebe que algumas pessoas não conseguem entender certas coisas realmente. É... Sei lá, eu imagino que todo mundo aqui que chegou nesse vídeo, porque isso aqui não é muito chamativo, tem uma cabeça boa. Deus que fez movimentar o dedo e pá, entrou aqui. Mas observe, a gente, que é uma cabeça mais liberta, a gente, por exemplo, exemplo um caso aqui que eu vi, que acontece no dia a dia. Eu pego a manteiga da manteiga, ela todinho, passa no pão, né? E cria aquele buraquinho na manteiga, né? Naquele pote de manteiga. Tem pessoa que, tipo assim, ela acha que é falta de educação fazer isso. Pelo amor de Deus, como assim é falta de educação fazer isso? Mano? Manteiga não tá reclamando, a manteiga não é vida. Como é que ela vai reclamar? Ah, não, é falta de educação porque não tem. Quem ensinou a pegar a manteiga? Não existe ordem, uma maneira certa de pegar o jeito certo da manteiga. E a pessoa fica pegando um pouquinho da manteiga, um pouquinho da manteiga, fica lá 10 minutos passando a manteiga no pão. Eu só faço de uma vez, pego um tantão e pronto. Se sobrar, jogo lá no potinho de novo. E o cara, ele tem uma cabeça totalmente diferente, totalmente maluca, que ele acha que aquilo é falta de educação. Mas vamos, é falta de educação realmente eu pegar uma manteiga e passar? Ou é ele encher meu saco por causa de uma manteiga? Realmente é falta de educação dele. Tá vendo lá uma manteiga, que praticamente é uma coisa que tá entre aspas morta. E pronto, vai encher meu saco por causa de uma manteiga, entendeu? Isso é falta de educação. Essas pessoas realmente, elas não têm uma consciência boa. Não tem uma lógica de vida acima de tudo. Elas brigam por causa de chão, elas brigam por causa de, sei lá, qualquer coisa, cara. Meio que tem os objetos à frente do amor, da vida, entendeu? A gente que é liberta, a gente tem vida e amor em primeiro lugar. Obviamente, a gente, cara, eu nem consigo pensar em brigar com alguém por causa de uma manteiga. Não tem lógica, ou sei lá, cara, um chinelo, qualquer coisa, que realmente eu tiro essas coisas da minha cabeça. Não sei ainda exemplo. Enfim, o que acontece é que há pessoas sendo dominadas mentalmente, tipo, seres maiores, quer queira ou não cristão. Mas a verdade é que esse mundo é muito maior do que você entende, entendeu? Você é como uma bactéria pro universo, o que você entende? Nada. O que eu posso te dizer é tipo assim, quando eu buscava Deus, eu senti Deus falando que espíritos, praticamente eles transmitiam um sentimento. Exemplo, havia um espírito que transmitia, por exemplo, paz, outro espírito que transmitia ódio, entendeu? Aí eu vi, cara, a gente tá como bactéria, que nem um lactobacilo. Tô segurando um lactobacilo em Yakult, mas não tô vendo que tem um ser maior ali. Eles não estão vendo que a gente tá segurando em Yakult. No nosso caso, eles resplandecem essas coisas. Talvez uns nem percebam, outros percebam, entendeu? E quando a gente coloca esse sentimento no nosso ser, acabamos sendo vítima daquele ser maior, entendeu? Por isso Deus amou e por isso colocar amor em primeiro lugar. E por isso o Satanás, este mundo, não quer colocar você o amor em primeiro lugar. Enfim, pesquisando com o tempo, quando eu aprendi isso era bem jovem, eu fui vendo, eu vi que algumas culturas, a palavra espírito e sentimento, algumas culturas era a mesma palavra. Então, ou seja, exemplo dessa frase, entre aspas, você está com um sentimento de vingança.
Você está com o espírito de vingança, entendeu? A palavra sentimento e espírito em algumas culturas eram a mesma palavra. Então, se você aumentar o cálculo, a escala, por exemplo, assim, no tempo antigo existia Deus, poderia existir Deus que transmitia sentimentos, entendeu? Mas o verdadeiro Deus transmite amor, paz, amor e justiça. Agora observe, se alguém tem amor, paz e justiça, vai olhar uma manteiga, por exemplo, e brigar por uma manteiga, ou porque sujou alguma coisa ali, ou porque, sei lá, qualquer outra coisa boba. Essas coisas que o pessoal tipo mundana realmente briga, entendeu? Toalha na cama, sei lá, é só falar, não coloca ali, entendeu? Não precisa brigar por causa disso. A gente que tem isso em primeiro lugar, a gente se preocupa com vida, com fome, pessoa com fome, com pessoa que está sendo enganada, com pessoas que estão matando e roubando, entendeu? A gente se preocupa com essas coisas. A gente quer melhorar essas coisas, porque a gente trabalha para Deus. Enfim, há pessoas que têm uma mente meio bloqueada, ela não consegue pensar bem. Observa o mundo no dia a dia, televisão, jornal, você vai ver pessoas que, tipo assim, são meio ignorantes mesmo, mas você vai pensar, não, o jeito dela, mas não é, cara, ela tá tendo a mente bloqueada. Eu demorei pra perceber isso, cara, mas agora eu percebo claramente, entendeu? Por exemplo, a pessoa diz que ama Deus, ama, mas, por exemplo, assim, tá na cara que ela tá fazendo idolatria, sabe? Ela tá, sei lá, amando uma coisa que nem é Deus. Vamos supor, exemplo esse caso aí entre aspas, Nossa Senhora do Brasil, que é uma estátua negra, e realmente fizeram um filme dela, colocaram ela como negra. Então, ou seja, é um personagem criado que é santa, que é tipo Maria, mas é negra. Então não é Maria, mas ela vale como Maria, entendeu? E o Vaticano aceitou porque, tipo assim, opa, idolatria, então não tá aceito. Entendeu? Enfim, aí fica um. Eles acham que segue Jesus, mas Jesus disse que orar somente ao Pai, adorar somente ao Pai, nem ele mesmo ele pediu. Que ele é o Messias, leve ao Pai, entendeu? E a pessoa acha que segue Cristo porque o mundo diz isso, mas quem segue Cristo segue o que ele falou. E ele falou somente ao Pai. Ele até falou, olha, quando orar ao meu Pai, ore em meu nome. Ele nem falou, ore a mim e em meu nome. Ele falou ao Pai e o nome dele. Entendeu? Ele ensinou o Pai Nosso, inventaram outras orações, enfim. Ele segue o mundo. Esse mundo está contaminado por esses seres assim que estão nem aí, entendeu? Eles querem deixar as almas aqui porque eles vão usar almas depois. Eles usam almas pra umas coisas complicadas de dizer, mas eles não querem deixar os seres humanos evoluírem por causa disso. Eles querem as almas deles. Na verdade, a alma ela pode questionar o espírito sobre ela, mas as pessoas não querem, só querem curtir e prosseguir o tempo. Que nem uma máquina. Eu tô dando um resumo também de outro vídeo que eu fiz, enfim. Por isso a gente encontra alguns católicos dizendo que, por exemplo, assim, não, eu sou cristão porque a igreja dele e o mundo diz isso, mas o mundo mente, ele não quer saber se o mundo mente. Ele não quer saber se Jesus disse o mundo mente, o mundo é maligno, o mundo jaz no maligno, já significa estar no maligno. Ou seja, praticamente aqui é um inferno, praticamente. Observe que a segunda morte é um mundo, tipo assim, há uma outra morte, e essa outra morte é o segundo mundo. Então isso aqui é a primeira morte. A verdade é essa, esse mundo é de mundo morto. E graças aos anjos invadindo aqui, que são as estrelas, etc., eles reviveram. Deixaram a gente nesse corpo. Praticamente uma máquina perfeita. E por isso a gente meio que não entende nada. Na verdade, como se fosse. Aqui fosse o início de inferno. Por isso, afora do planeta é tudo escuro. Aqui é o início de abismo. Lá tá na boca do inferno. O mundo de primeira morte. Por isso o mundo jaz no maligno. Está. Já significa estar. Enfim, essas pessoas dominadas, elas. Se você falar isso pra elas, elas vão ouvir e passar por outro ouvido. Elas não vão matutar, pensar ou querer ver isso na Bíblia. Só vão seguir a maioria porque o espírito sobre elas, que é o verdadeiro inimigo, é como se fosse um ser maior. E observe, a gente pode modificar a bactéria, pode interferir nela ou obrigar ela a ir para aquele caminho, entendeu? E a bactéria, aquele micro-organismo, nem percebe a nossa agulha ali no meio, entendeu? Do mesmo jeito é a gente, os humanos, a gente também é pequenininho para eles, a gente não vê as coisas gigantes. E se vê chama de natureza. Enfim,
lembra que Jesus um dia ele estava tendo tempestade e ele viu a tempestade com um ser maior, a tempestade parou e ouviu ele. E ele também disse que a tempestade, a doença é causada pelo espírito. A tempestade é o espírito, apesar que é um espírito grande. Mas a doença também pode dar uma doença na pessoa. Por isso eles curavam, diziam que estava cantando no espírito. Mas a verdadeira definição de demônio seria ser, praticamente ser irmão, que é criado pelo pai também, mas um ser que ainda está em processo de evolução. Ele não colocou o pai da mão não colocou Deus como Deus, e talvez muito por Deus. Alguns confiam, como os humanos, você pode ver que podem ser tão maus quanto os humanos. No meio que tem humano bem ruim. Enfim, se tu chegou aqui, é porque Deus tem um plano pra tu, entendeu? Aqui, cara, pra você ter ideia, eu coloquei o vídeo ali de... Gente, ó, esse vídeo aqui vai ser pra... Tem a ver com o batismo, e com o mundo, com o apocalipse. Quem não seguir, cuidado que vai ter praga. Cara, eles não ligaram. Sabe, eles viram e ignoraram. Parecendo um fantoche mesmo do mundo. Eles não entenderam, parecia que o vídeo era invisível. Tipo assim, de 100 viu 1, entendeu? Enfim, se tu tá aqui é porque Deus tem um plano pra tu, porque você consegue entender. Se você entendeu isso, porque é pra tu mesmo, porque tem pessoa que não consegue entender mesmo. Ela, tipo, entende bolado, entende do avesso, entende de cabeça pra baixo, ou passa pelo ouvido, vai pro outro. Pode falar que o mundo jaz maligno e ele não quer saber. Pode falar que Jesus falou pra orar somente ao Pai e ele não quer saber. Tipo assim, não presta atenção, entendeu? A verdade é que tem como salvar essas pessoas, mas tu precisa encontrar a espada primeiro. Jesus até disse, esse versículo aí, sobre a espada. E isso você só consegue colocando o Pai em primeiro lugar, entendeu? Você tem que buscar como o João Batista, como o Paulo. Tem que ser como eles mesmo, entendeu? E para que você vai ser evoluído. Lembra que Jesus fala de uma guerra? Então, é lá a diferença. É lá que você vai poder salvar seus irmãos. Entenda que pode ver que pode ser seu irmão, uma pessoa que cresceu junto contigo, tem a mesma mentalidade. Na hora H, pá, causa divisão. Ele não entende, tu entende. É porque há um bloqueio mental. E esse bloqueio mental acontece quando a pessoa mentaliza no ouro, no mundo, etc, entendeu? Tipo assim, como eu vou revelar os inimigos, verdadeiros inimigos, no outro vídeo, já tá acabando, não posso colocar mais de 20 minutos. Entenda que o ouro, ele é como se fosse um espírito solidificado, entendeu? Um espírito ruim, caído, entendeu? Ele está em um tempo diferente, a gente está apenas em um tempo rápido, como por exemplo a água e a montanha. Você não vê que a água ela se mexe como uma ondulação? A Terra também se mexe assim, só que a Terra ela é devagar. Observe que a Terra, se você colocar um peso na Terra, em séculos depois vai parecer que ela afundou um pouquinho. Uma coisa é a água, só que lá é o tempo mais rápido. Da mesma maneira o ouro também é vivo. É um ser vivo, só que ele está em um estado diferente. Está em estado sólido e em um tempo diferente. Por isso fala que a natureza é viva, entendeu? Mas tudo é vivo, aí você vai entender isso no próximo vídeo. Esses seriam os espíritos. O presidente da República obedece a um comando alienígena, que não é do nosso país. O que se passa é que a população é enganada. Ela não tem ideia do que está se passando. Ela não percebe que está caminhando para um abismo.